Oi gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal. E hoje eu venho trazer para vocês a tag mais aclamada, ou uma das desse booktuber, que é a tag dos 50%. Antes de qualquer coisa, eu queria dizer que eu gravo com o meu celular, então meu celular tá aqui na minha frente e o meu computador tá aqui do meu lado. Então eu vou olhar para cá, né, pro lado esquerdo, para eu poder ler as perguntas e conforme eu for lendo, eu vou olhar para cá, então não estranhe. Os meus livros estão aqui também, então quando eu ler a pergunta, eu vou pegar aqui o livro e vou mostrar para vocês, tá bom? Vamos lá. Segundo o Scooby, esse ano de 2020 eu já li cerca de 15 livros. E assim, eu achava que eu não tinha lido tanto comparado ao período de 6 meses do ano passado. Não o mesmo período ali, o finalzinho do ano, né, de julho a dezembro. Eu achei que eu não tinha lido tanta coisa esse ano quanto eu li ano passado. Mas agora, contabilizando a quantidade de livros, eu li bastante. Eu li bem mais do que eu esperaria ler. Uma vez que alguns livros eu não consegui ler, abandonei outros. Então, assim, comparando, fazendo um balanço geral, eu li bastante coisa. Mas, enfim, para não alongar muito esse vídeo, eu vou partir aqui para as perguntas. A primeira pergunta é: o melhor livro que você leu até agora em 2020? Já chega chegando, né? E assim, foi um pouco difícil escolher o melhor livro porque, apesar de ter boas leituras, eu acho que eu ainda não tive uma leitura assim que me marcasse muito e que eu pudesse dizer, nossa, esse é o melhor. Ou então os meus filtros ainda não estão muito bem estabelecidos e eu não consegui fazer muita diferença dos livros que eu li. Teve livros 2 estrelas, 3 estrelas, 4 estrelas, mas eu escolhi As Cavernas de Aço, do Isaac Asimov, como o melhor livro que eu li até agora. Mas se eu puder roubar um pouquinho, eu vou colocar aqui também O Colecionador, que foi uma leitura muito boa, porém eu acho que eu preciso de uma releitura para absorver tudo que o livro me trouxe. Mas As Cavernas de Aço, do Isaac Asimov, é sim o melhor livro que eu li até hoje. Eu não tenho o livro físico das Cavernas de Aço, eu vou colocar aqui a capinha, eu li no Kindle, mas o colecionador eu tenho ele aqui. Eu nem tinha separado ele para colocar aqui na pilha dos livros, né? Mas por enquanto é isso. Eu acho que As Cavernas de Aço ela entra como o melhor livro porque ele mistura dois gêneros que eu gosto muito, que é distopia e romance policial. E sem falar que é muita ação, quem matou fulano, esse desenrolar eu amo muito. E é isso. Segunda pergunta, a melhor continuação que você leu até agora em 2020? E eu não trouxe continuação de livros, eu trouxe Black Hammer, que é um quadrinho que sai pela Intrínseca. Eu comprei os 3, na verdade, então eu não vou dizer que eu tô roubando, mas enfim. Eu li os 3, eu já tinha lido o primeiro, e é por isso que eu coloquei ele, porque eu li o primeiro ano passado, reli agora, e agora o segundo e o terceiro. Eu coloquei aqui como a melhor continuação, porque até agora foram as únicas continuações que eu li também. Eu li essa, li uma série de livros que eu vou falar dela aqui também, porém ela não foi a minha melhor continuação. Então eu acho que o Black Hammer, ele foi a melhor continuação até agora, até porque eu não li tantas, então é uma das poucas opções que eu tenho. Terceira pergunta. Lançamento do primeiro semestre que você ainda não leu, mas quer muito. E eu volto de novo aqui com Black Hammer. Saiu a terceira edição, parte 2, porque a edição número 3, que é essa aqui, A Era da Destruição, ela é parte 1. E a parte 2 saiu agora em abril, se eu não me engano. E ainda tá com preço muito salgado. Eu vou esperar baixar um pouquinho para poder comprar. Mas é uma dos lançamentos do primeiro semestre que eu tô super ansiosa para ler, estou aguardando muito, acompanho sempre o preço. E também eu coloquei aqui O Sol Desvelado, que vai estar aparecendo na capinha aqui das duas, né, na verdade, dos 12 livros que eu tô citando aqui, que é a continuação de As Cavernas de Aço, que foi o meu melhor livro até agora. O livro ele termina bem,
As Cavernas de Aço, né, ela tem ali um fechamento bacana, mas a continuação, né, o segundo livro, ele tem uma sinopse muito bacana. Então, saiu agora pela editora Aleph. Na verdade, saiu a trilogia, se eu não me engano, não é uma trilogia, é uma quadrilogia. Mas, enfim, vamos lá. Quarta pergunta. O livro mais aguardado do segundo semestre, e eu coloquei também uma edição da editora Aleph, que é 2001, Uma Odisseia no Espaço. Eu vi essa semana que tinha saído, eu ainda não tinha um livro que eu estivesse aguardando muito para o segundo semestre, até porque eu não costumo muito acompanhar os lançamentos. Mas quando eu vi que a Aleph ia lançar uma nova edição de Uma Odisseia no Espaço, aí eu me interessei bastante, aí pipocou aquela ansiedadezinha de tipo, eu quero este livro. Então essa é a minha opção de livro mais aguardado do segundo semestre. Quinta pergunta. O livro que mais te decepcionou esse ano? Deixa eu até me ajeitar aqui. E eu não tenho só um livro, eu tenho toda uma série que me decepcionou bastante. Toda não. O primeiro livro é muito bom, muito, 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 muito bom. Então eu até retiro ele daqui, que é O Guia do Mochileiro das Galáxias. O primeiro livro é muito bom, mas toda a série, os outros 4 livros, não deu muito certo, não gostei. Não foi um livro que me cativou, não foi uma série que me cativou, não me pegou. O livro 2, ele é legalzinho, não tão comparado ao primeiro, mas é legalzinho. O livro 3 poderia nem existir. O livro 4 é legalzinho, mas nem tanto. E o quinto não tem quem me faça ler, porque eu fiquei com ranço dessa série. Então, com certeza, essa série foi a que mais me decepcionou. Eu não tinha como colocar só um livro, porque eu tava muito ansiosa para ler essa série. Eu comprei ela toda ano passado. Eu li o primeiro livro e achei maravilhoso. Depois eu ouvi falar muito bem da continuação. Comprei o resto da série e aí na hora de ler eu me decepcionei bastante. Eu até pensei que podia ser a minha expectativa, que estava elevada demais, eu esperei uma coisa e recebi outra, mas não era, porque eu tenho um outro livro que é A Máquina do Tempo, do H.G. Wells, que eu também li com uma expectativa e o livro foi por outro caminho completamente daquilo que eu imaginava. Mas hoje, assim, uns meses depois de ler, eu consigo gostar do livro. E essa série definitivamente não entra mais. Ranço define, gente. Sexta pergunta. O livro que mais te surpreendeu esse ano? Para essa pergunta, eu trouxe A Casa Holandesa, da Anne Patchett, que saiu pelo Clube Intrínsecos, dessa cozinha rosa linda. E ela tem uns detalhes também bem bonitinhos, ó. Mas por que A Casa Holandesa foi um livro que me surpreendeu? Porque ele é um romance de formação. A gente acompanha aqui os personagens da infância, ali mais ou menos não, a vida inteira deles, né, até a fase adulta, a velhice, enfim, os últimos momentos deles. E é um livro que provavelmente eu não leria. Então, por isso que ele é o que me surpreendeu. Quando eu assinei o Intrínsecos, eu decidi justamente por essa questão de você receber um livro e ler um livro que outra pessoa está te indicando sem muito filtro. E eu me surpreendi com essa leitura porque, como eu falei, se eu tivesse que pegar esse livro numa livraria ou comprar ele, eu não compraria, eu não leria. E ler me surpreendeu, foi algo completamente fora da minha zona de conforto. E eu achei uma história gostosa, uma história interessante. É uma história um pouco lenta, muito diferente do ritmo de leituras que eu costumo fazer. Mas eu gostei muito. Eu pegava o livro e não conseguia largar. E foi muito, muito interessante conhecer outra autora, outro gênero e ler coisas que eu provavelmente não leria. Então, com certeza, A Casa Holandesa não é o livro, assim, que... Não é o melhor livro que eu li, não é o que mais mexeu comigo, mas por eu ter gostado e ser um gênero que eu provavelmente não leria, então é o que mais me surpreendeu.
A próxima pergunta é: novo autor favorito que lançou seu primeiro livro nesse semestre ou que você conheceu recentemente? E eu trouxe 2 autores que eu conheci recentemente, né? Não é necessariamente um novo autor, um autor que lançou um primeiro livro esse semestre. O primeiro é o Isaac Asimov, como eu falei, né, das Cavernas de Aço, que foi o melhor livro que eu li até agora, e o Ariano Suassuna, que eu li esse mês passado, o Santa e a Porca. Eu adorei conhecer. Eu já conhecia o Ariano pelas entrevistas que ele dava e pelo Alto da Compadecida, o filme, né? O livro eu ainda não li. E quando eu li o Santo e a Porca, eu me perguntei por que eu não li nada desse autor ainda. E foi muito interessante conhecer. É um livro curtinho, antigo que eu tenho aqui, que eu ganhei, na verdade. E aqui na frente, antes de começar a história mesmo, tem ali contando um pouco da história do autor, e eu achei super interessante conhecer ele a fundo, assim, um pouco mais daquilo que eu conhecia do Ariano das entrevistas, né? Então, esses 2 são os autores que são os novos autores que eu conheci, que eu amei muito e que com certeza eu vou ler outras coisas dele muito mais pra frente. 8ª pergunta: a sua quedinha por personagem fictício mais recente. Assim, eu não tenho uma quedinha por personagens. Foi um pouco difícil responder essa pergunta porque eu não consegui encaixar nenhum personagem nessa pergunta, assim. Mas pensando bem, avaliando direitinho, e eu não queria deixar também a pergunta em branco, eu resolvi escolher o Mister Darcy de Orgulho e Preconceito. Não porque eu tenho uma quedinha por ele, mas porque eu gostei mesmo do personagem, eu achei ele super interessante. A Elizabeth também é super interessante, mas eu acho que eu gostei do Mister Darcy. Quem já leu Orgulho e Preconceito vai saber por quê. Quando eu vi essa pergunta, eu achei que ela se referia muito a quem lê romances, quem costuma ler romances, né? Não só romances de época, mas romances, e eu não leio muito. Orgulho e Preconceito é o meu primeiro romance lido, é o meu primeiro romance de época e é o primeiro romance desse ano. Então, eu adorei os personagens, adorei a história e eu acho que o Mister Darcy, ele se encaixa perfeitamente nessa resposta aqui. Próxima pergunta é o personagem favorito mais recente. E pensando nessa resposta, eu também fiquei um pouco frustrada porque eu não sei se eu tenho um personagem favorito até agora. Eu não consegui encaixar ninguém nessa. Quer dizer, eu consegui encaixar depois de muito pensar, mas antes disso eu meio que não conseguia encaixar quem. Nenhum personagem tinha me apegado muito. Eu gostei muito de todos os personagens que eu li até agora, então escolher um seria um pouco difícil. Mas pensando bem, assim, avaliando, eu escolhi o Simão Bacamarte, do Alienista, que eu não li, na verdade, eu ouvi o audiobook. E eu acho que comparando com todos os outros foi o que mais me fez rir, foi o que eu mais achei absurdo, foi o que eu mais gostei, assim, e foi o que mais ficou comigo. É o que eu lembro um pouco mais das características, das atitudes, das decisões, enfim. Então, Simão Bacamarte, do Alienista, foi o personagem. Foi não, é o personagem favorito mais recente. Eu não diria o favorito, mas é o que por enquanto eu mais gosto, assim. Um livro que te fez chorar no primeiro semestre. Eu não tenho um livro exatamente que me fez chorar, assim, chorar, rios de lágrimas, alguma coisa, mas eu tenho um livro que me fez cair ali algumas lágrimas, que é o livro de Líbero, do Alfredo Nugget Setúbal. Não sei se dá pra ver aqui. Esse livro saiu pelo Clube Intrínsecos, como vocês podem ver. E o Alfredo, ele é um autor brasileiro. Esse é o primeiro livro dele, foi lançado pelo Clube. E foi também um livro que me surpreendeu, sabe? O Clube Intrínsecos tem me surpreendido bastante com as leituras. E também é um romance de formação com, eu diria ali, com uma certa aventura, uma certa fantasia. Não necessariamente uma fantasia fantástica, mas tem ali alguns detalhes, algumas características fantásticas. Ele me marcou bastante, ele tá bem marcado. Ó. Foi uma leitura linda, foi uma leitura muito, muito gostosinha, muito fofinha. E ele acho que foi o único livro que até agora me fez, assim,
chorar um pouquinho, né? Não muito, mas caiu ali, lavou os meus olhos. A próxima pergunta é um livro que te fez mais feliz no primeiro semestre, que te deixou feliz neste primeiro semestre. E para isso eu vou separar O Guia do Mochileiro das Galáxias, o livro 1, tá? Volume 1, não uma série, só o primeiro livro da série. É impossível ler esse livro e não rir. É tanto que ele tá todo marcadinho aqui, ó. Várias coisas absurdas, vários absurdos que se encaixam muito com a nossa vida na realidade, né? Porque a gente tá falando de uma ficção científica, outros mundos, outros seres, mas os absurdos são os mesmos e esse paralelo que ele faz com a vida real é muito engraçado. O time do autor, o humor sarcástico, né, o humor ácido do autor, ele é muito irônico. Então, isso tudo, todo esse conjunto me fez rir bastante. Eu ri horrores com esse livro. Então, com certeza, ele é o livro que me deixou mais feliz nesse primeiro semestre. Melhor adaptação cinematográfica de um livro que você assistiu até agora, em 2020. Essa pergunta me deixou um pouco confusa, porque eu não sei se é um livro que foi lançado recentemente, ou um livro já foi lançado anteriormente, mas que só foi adaptado agora, ou uma adaptação recente, não sei exatamente dizer. Mas como eu ainda não vi tantas adaptações, eu decidi colocar aqui Orgulho e Preconceito, que foi a adaptação mais bonitinha que eu li, a que eu mais gostei, que eu quase não reclamei de nada. Achei o roteiro um pouquinho apressado, mas é compreensível uma vez que a gente tem um livro que é um pouquinho grande, né? O livro ele é um pouquinho grandinho e para adaptar ali para 1 hora e meia, 2 horas de filme, eu achei que a adaptação foi muito bem feita, a fotografia é muito bem feita, os diálogos são muito bons, a personalidade dos personagens, elas têm muito a ver ali com o livro, com o que está descrito no livro. Então, Orgulho e Preconceito foi a adaptação que eu menos reclamei, a que eu menos dizia que o livro era melhor, então com certeza foi a melhor que eu vi até agora em 2020. A próxima pergunta é: sua resenha favorita deste primeiro semestre, escrita ou em vídeo? Como eu ainda não tenho resenhas em vídeo, porque eu ainda não criei coragem, eu vou colocar a minha última resenha que eu fiz no Instagram. A propósito, eu tenho um Instagram literário, se você não me segue lá. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Eu tenho muitas resenhas feitas lá, eu falo de livro, eu falo de série, eu falo de filmes, música, qualquer outra coisa que der na telha. E eu escolhi A Vida Mentirosa dos Adultos, da Helena Ferrante, que também veio pelo Clube Intrínsecos. Eu acho que o Intrínsecos está reinando aqui nessa listagem. E A Vida Mentirosa dos Adultos é o meu primeiro contato com a Helena Ferrante. E assim, se você ver as marcações, você pode pensar que eu gostei do livro, mas eu não gostei da história. Só que, por que eu escolhi ele como a minha melhor resenha? Porque apesar de não ser uma resenha positiva, de um conteúdo positivo, a minha primeira resenha no Instagram foi mais ou menos em junho do ano passado. E se eu comparar a minha primeira resenha com a minha última resenha, que também saiu em junho, tá muito melhor. Eu consigo dissertar melhor sobre o porquê que eu não gostei ou porquê que eu gostei, dar detalhes, fazer uma sinopse. Eu acho que eu consigo falar melhor a minha opinião e a minha visão do livro que eu li. Então, por isso, a Vida Mentirosa dos Adultos é a resenha que eu mais gostei. Tá acabando, gente, tá acabando. O livro mais bonito que você comprou ou ganhou esse ano. Esse ano eu não comprei tantas coisas, porque ano passado eu estourei o cartão comprando muito livro. Mas esse ano eu comprei um livro que estava muito baratinho e com certeza, assim, dos livros que eu comprei esse ano, O Hobbit, pela HarperCollins, é o livro mais lindo que eu comprei esse ano. Eu tenho outros na estante, assim, pra dizer que também são muito bonitos, mas o Hobbit, ele tem uma edição maravilhosa. Deixa eu... Ele tem o nomezinho assim brilhoso. Aqui em cima ele é em alto relevo, se eu não me engano, é o nome do título, não sei dizer exatamente, a parte de trás também. A lombada, ela é muito bonitinha.
aqui dentro, ó, tem um mapinha, folha de rosto, né? Sem falar que ele traz na edição algumas ilustrações. Eu até comecei a ler, assim, li o primeiro capítulo, mais ou menos. Ó, ele tem umas ilustrações coloridas. Ele veio com um pôster também da Terra-média, se eu não me engano. Posso estar falando besteira, mas ele veio com um pôster. E, ó, aqui a folha de rosto atrás. Folha de guarda, né, na verdade. Eu li o primeiro capítulo, mas eu decidi não ler agora, porque eu tava lendo outras coisas e eu não queria atrapalhar a minha experiência. Deixa eu ver. Tem mais ilustrações aqui. Então, o Hobbit é com certeza o livro mais lindo que eu comprei esse ano. E é um dos mais lindos da minha estante também, né, gente? Próxima pergunta e última. Nossa, finalmente chegamos na última. O livro mais... Não. Quais livros você precisa ou quer muito ler até o final do ano? Todos na minha estante. Eu decidi no finalzinho do ano passado não comprar tantos livros até ler todos os livros que eu tenho na estante. Eu sei que é uma promessa que praticamente todo leitor faz, mas a minha estante ela ainda é relativamente pequena. Eu consigo ter esse controle sobre as coisas que eu leio, sobre as coisas que eu compro, sobre o que vai entrando e o que eu vou conseguindo ler. Então eu decidi, como eu comprei muita coisa ano passado, eu decidi que eu vou comprar menos livros, até porque eu assinei o Intrínsecos, então todo mês chega um livro diferente. Eu não preciso ficar comprando tantos livros, senão vai me dar aquela angústia de não ler os livros que eu tenho na estante. E eu separei alguns aqui. Eu vou mostrar primeiro para vocês duas distopias, que é 1984 e Admirável Mundo Novo. Por que eu quero muito ler? Não sei se dá pra ver aqui, 1984, ele tem umas marcações, não dá pra ver muito. 1984 eu comecei a ler, mas aí eu não consegui engajar na leitura. E é algo que eu quero muito ler, porque eu amo distopias. Eu adorei ler Fahrenheit 451, eu li A Revolução dos Bichos, eu gostei muito. Li o Conto da Aia, também gostei bastante. Então, 1984, a reflexão que traz nesse livro, né? Tudo que a gente pode aprender com ele é muito rico. Eu sei algumas coisas, não sei tudo, e por isso eu queria muito ler esse livro, mas eu comecei a ler e a leitura não me engajou, eu acabei empacando, eu não conseguia dar continuidade. Eu lia poucas páginas e parecia que eu já tinha lido muitas. E eu não vou desistir de ler ele, mas eu resolvi dar uma pausa e pegar ele assim no outro momento. Não ler por obrigação, né? Não que a leitura seja uma obrigação, mas se eu pegar o livro e ver que não tá dando, eu vou abandonar para não entrar em ressaca. Então, 1984 é um livro que eu quero muito ler até o final do ano. Esse ano ainda, com certeza, de preferência. E também Admirável Mundo Novo, que aconteceu a mesma coisa. Eu li em 1984, a leitura não engajou, eu troquei de livro, li outras coisas, decidi começar Admirável Mundo Novo para ver se eu conseguia engajar aí numa distopia, e aconteceu a mesma coisa. Eu li pouquíssima coisa, eu acho que eu até tirei o marca-páginas daqui. O pouco que eu li eu gostei, mas ficou aquele gostinho de não tô conseguindo absorver tanto, a leitura tava meio dispersa, eu ficava meio dispersa, acabava esquecendo algumas coisas, então resolvi voltá-los para a estante e ler novamente mais pra frente, só que com certeza eu tenho que terminar essas leituras. Eu não tenho que terminar, mas eu vou fazer o possível para terminar essas leituras esse ano ainda. Quero ler Drácula, acho que pelo motivo simples, é Drácula. Todo mundo fala muito bem desse livro e saiu uma série pela Netflix. Eu quero assistir a série, mas eu quero primeiro ler o livro, porque estão dizendo por aí, né, que é a que mais se assemelha ao livro, não sei. Então, Drácula é um dos livros que estão na minha estante, que eu olho para ele e chega a me dar aquela ansiedade, assim, de nossa, preciso muito ler esse livro. Só que eu quero também ler ele em outubro, no mês do horror, para fazer ali uma leitura temática. Então, esse também é um dos livros que eu preciso ler esse ano. E também, por último, mas não menos importante, ai gente, tá um barulhinho de obra aqui do lado, não tem como.
vou tentar finalizar aqui o mais rápido possível, que é O Nome da Rosa, do Humberto Eco. E como vocês podem ver, eu também já comecei, porém eu parei um pouquinho. E ele é, sim, um dos livros que eu também quero muito ler esse ano, que eu preciso, porque eu li um pouquinho e eu ri bastante, achei super interessante. Só que como ele é um calhamaço, eu confesso que eu tenho um pouquinho de medo de calhamaço. Mas isso não vai me impedir, sem falar que ele é um livro lindo, é um clássico, né, O Nome da Rosa. Todo mundo que leu fala muito bem, pelo menos as resenhas que eu vi. E eu quero ter as minhas impressões, né? Então, são esses 4 livros que eu quero muito ler até o final de 2020. Bom, pessoal, é isso. Vou finalizar aqui com a minha pilha de livros lidos e que eu quero muito ler esse ano. Esses 6 meses foram muito gratificantes, porque eu me surpreendi agora no final, porque eu achei que eu não tinha lido tantos livros, como eu já tinha dito, e eu li bastante. Então, tô no saldo ainda, com as minhas metas. Não que eu tenha estipulado um número X de livros, mas eu acho que a minha meta era não parar de ler, era dar continuidade a este hábito que por muito tempo eu perdi e agora eu estou reconstruindo e eu tô vendo que tá dando certo. Então, no mais, muito obrigada por ter visto esse vídeo até aqui. Se você tem um canal, tem um Instagram e quer responder, responde, me marca lá, ou então responde aqui embaixo. Eu vou adorar saber suas respostas, quero muito conversar com vocês. E é isso, muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!